Estamos de volta. O assunto de hoje é a importância da relação de confiança com o corretor de seguros do seu condomínio. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem informações muito interessantes para a gestão dessa parte tão crucial que é o seguro do condomínio. Sérgio, é obrigatório, né, você realizar o seguro da edificação, e por ser obrigatório, geralmente ou muitas vezes se faz apenas o obrigatório, né? E o obrigatório muitas vezes não te ajuda nos principais casos. É isso? É quase isso. É quase isso. Por quê? Hoje, quando a gente fala em seguro obrigatório, e aí você tem essa questão, o que diz o Código Civil, né? Que o síndico tem que fazer o seguro contra qualquer risco físico que o condomínio possa sofrer. Então, no mercado, você tem duas opções de apólice, a cobertura simples e a cobertura ampla. A ampla atende em 100% a questão do condomínio, só que ela é muito mais cara, né? Por quê? Quantas vezes mais cara? Bem mais cara, né? Depende muito... Depende, média? Pelo menos 2 vezes mais cara que a apólice normal, a simples, né? Por quê? Ela tem uma diferença básica entre as duas, né? Uma vai garantir o desmoronamento total do condomínio, independente do que aconteça. Hoje você tem o prédio ali, amanhã o prédio não está lá, né? Porque ele desmoronou por algum motivo. Solapamento, encharcamento do solo, qualquer coisa, maremoto, qualquer coisa. Prédio desmoronou do nada. O fogo, você está coberto na básica. Sim. Então tá tranquilo. Agora... O avião, queda de aeronave, né? Tem também a cobertura. Mas o simples desmoronamento do prédio, né, ele não está coberto na cobertura simples, que é onde estão 90% das apólices no mercado. E por que estão lá? Porque antes só era feito dessa forma. Sim. Então a SUSEP entrou com uma circular dizendo para as seguradoras que elas precisam cobrir este risco também de desmoronamento total. E aí as companhias começaram a entrar no mercado com preços muito maiores. Por quê? Porque é um risco extremamente alto e não existe muito histórico sobre isso. E antes eu não tinha obrigação de pagar em um simples desmoronamento, então agora eu tenho, então agora o custo disso é muito maior. Feito isso, os síndicos falam, vou ter que dormir com o seguinte pensamento: se eu contrato a mais barata, que é o que eu estou acostumado, eu estou sujeito à responsabilidade de responder por que eu não fiz a cobertura ampla, que diz o Código Civil. E sujeito a ter que pagar. E você tem que pagar também. Enfim, virou um problema para essa e para outras vidas, imagino, né? Porque você, né, pagar todo o desmoronamento de um condomínio, todos os danos que essas famílias vão sofrer, vidas que podem se perder, é um negócio assim, desastroso mesmo. Mas o principal ponto é: faço a cobertura simples ou faço a cobertura ampla como está no Código Civil, né? E aí, para fazer o que diz no Código Civil, eu preciso pagar por isso, que é muito mais caro do que está previsto. Então, a sua interpretação é de que o correto exigido é fazer a cobertura ampla, que a cobertura simples não atende ao exigido pelo Código Civil, é isso? Exatamente. A cobertura simples, ela não vai atender o desmoronamento. E aí a gente vai para aquela questão, né? Quantos prédios eu vejo caindo por aí, desmoronando? Não são muitos, mas pode ser o meu. Tem um caso na Vila Mariana que caiu tem uma rampa ali, um prédio de mais de 50 anos. O prédio de mais de 50 anos vai desmoronar? Desmoronou a rampa e se desmorona o prédio inteiro, né? E aí você fala, como é que eu resolvo esse problema se eu não tenho cobertura para isso? Então, para deixar bem batido aqui o martelo, no seu entendimento, o correto é sempre fazer a ampla? A ampla é a indicada, para que o síndico atenda 100% do que diz o Código Civil. Tá? Agora, que a simples é ruim, que a simples não atenda, eu acho que não. Eu acho que a simples era o que tinha no mercado, ela não vai cobrir essa questão do desmoronamento desmoronou do nada, não vai ter essa cobertura, vai ter uma cobertura limitada a R$500 mil, que vai servir para um muro, alguma outra edificação que tenha dentro do condomínio, você vai ter esse problema para resolver. Mas atende 100% também, aliás, 100% menos o desmoronamento, né? Então, você fica com aquele problema. Faço um ou faço a outra? Se eu posso fazer a ampla, eu vou indicar que faça a ampla, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer se esse prédio de fato desmorona. Glaucia, a gente tem dentro de um seguro, muito mais do que os itens, a gente tem o valor de cobertura de cada item. Sim. Né? E aí a precificação fica diferente, obviamente, que você paga mais por uma maior cobertura. Como que você
como síndica, analisa esses pontos de cobertura? Você senta com o seu conselho, você leva para uma assembleia, o corretor vem numa... Como que você costuma fazer esse processo? Bom, antes de mais nada, eu concordo totalmente com você. Não adianta fazer a cobertura básica. A gente não está coberto e o síndico corre o risco de responder com seu patrimônio. Então, realmente, a cobertura simples não é indicada para condomínio. É um risco para o síndico. É um risco enorme. Para o condomínio e depois para o síndico. Sim, você fala assim, mas não vai desmoronar. Você não sabe se não vai desmoronar. Né? Porque até um tempo atrás a gente não tinha aquela NR das reformas. Então as pessoas faziam as reformas no apartamento da maneira que bem entendiam. A gente teve no Rio de Janeiro o caso, exatamente, né, dos ar-condicionados, se não falei bem. Porque todo mundo começou a abrir janelas onde não podia e o até prédio janela desmoronou. abriram, né? Exatamente. Então você não sabe em que pé está seu prédio. Você fala assim, não, meu prédio nunca vai desabar. Você não sabe disso, você não sabe as reformas que foram feitas, o que aconteceu. Então pode desmoronar, sim. Sim. Né? Acontece sempre? Não. Não é? Mas se acontecer... se não fosse essa linha de pensamento, a gente não fazia plano de saúde, né? Sim, exatamente. Eu nunca vou ter uma doença grande, não sei o quê, o máximo fazer uma coisinha ou outra. Não, você pode cair pelo seu pé, você pode... precisar de uma UTI. Meu avô morreu de infarto, meu pai morreu de infarto, eu também vou morrer de infarto, não vou ficar doente, pronto. Mas é isso, pensar você não sabe. E o processo, como que você faz? Você discute com o corpo diretivo, você toma isso para si, toma a decisão? Como que é de uma síndica tão experiente e capaz? Bom, eu faço assim, primeiro eu peço as cotações e eu analiso cada uma delas e quando eu tenho mais ou menos já a minha decisão formada, eu levo para o conselho porque eu tenho que explicar para eles porque eu quero escolher determinado seguro com determinada corretora, com determinada seguradora. Né? Eu mostro para eles e, em geral, o conselho me acompanha. Então, você já embasada, leva isso para o conselho e aí bate o martelo com eles já explicando... tendo conversado com o corretor também. Sim. Né? A gente tendo avaliado cada cobertura. Bom, vamos aumentar essa ou não tem necessidade de aumentar essa na renovação. Que é importante verificar cada renovação se aquela cobertura precisa ser aumentada ou não. Perfeito. Falando nisso, já pegando o Sérgio, quando eu fui renovar do meu carro, aí o meu corretor que eu conheço falou, vamos aumentar isso aqui, porque por mais R$200, em vez de você ter X de cobertura, você vai ter 2X de cobertura. E aí eu falei, não, então vamos, R$200 não vai fazer nada de diferença e eu vou ter, caso aconteça. Isso também a gente pode levar esse modelo para o condomínio? A gente tem aumentando um pouquinho aqui na cobertura, caso aconteça algum desastre, caso aconteça alguém caia, por exemplo, e chegue a ter ficar, você falou até fora do ar, que a gente bateu um papo, o cara, ele fica numa cadeira de rodas, por exemplo, fica inválido para alguma coisa, o quanto isso vai custar e o quanto tem de cobertura, isso é negociável? Você vai aumentando o preço e vai te aumentando também a cobertura? Sim, é perfeitamente negociável. Eu às vezes faço um paralelo, o síndico pensa assim, eu vou comprar um carro novo, né? Você quer roda? Mais X. Você quer direção? Mas quero teto solar? Mais X. Então, no seguro do condomínio, você tem a cobertura, você tem uma série de coberturas que você pode contratar, e aí vem a questão da responsabilidade civil. As coberturas de responsabilidade civil, elas são à parte, inclusive na cobertura ampla. Quando a gente está falando de ampla, a gente está falando de riscos físicos, né? A seara de condomínios, de coberturas para responsabilidade civil são à parte. E são importantíssimas também. Não pode deixar de contratar. Imagino eu que depois de danos elétricos e vazamento de tubulações, a questão de responsabilidade civil é, sem dúvida, uma das maiores, onde a gente tem o maior número de sinistros, né? Sinistros por responsabilidade civil de portões, você tem sinistro por responsabilidade civil do condomínio, do síndico, danos morais, você tem uma série de automóveis, né, dos carros guardados na garagem, né? Então, tudo isso você pode negociar os valores de acordo com aquilo que você tem em mente de risco. Para todo síndico eu digo, olha, fazer uma apólice de responsabilidade civil, condomínio ou síndico, menos de R$1 milhão, eu acho que você está cometendo um erro. Primeiro, que o custo não é absurdo, né? Para você fazer uma apólice de 500 para 1 milhão, não vai te aumentar R$500, vai ser algo daí para baixo. Então você tem questões... E mais uma vez, R$500 se for...
dividido por 30, 50, 100, 500 unidades. Às vezes é R$1. Às vezes, isso que me deixa às vezes maluco, é que fala, que consegui um desconto, paguei R$500 mais barato. Mas esses R$500, que é 500 mil numa cobertura, significaria R$1 para cada apartamento. Sim. Né? Não, e aí, além disso tudo, a gente ainda vivencia no dia a dia situações onde você explica tudo. Que eu te expliquei tudo. Glaucio, entendi, olha, realmente tem que fazer uma cobertura de R$2 milhões, bacana. Aí você fecha o negócio. Aí vem um terceiro que está envolvido no processo e fala, muita coisa, não precisa disso tudo. Baixa esse valor porque eu quero diminuir a apólice. Vou te interromper. Sabe quem muitas vezes é esse terceiro? É a administradora. Que fala assim, não, mas por que você vai fazer uma responsabilidade civil tão alta assim? Não tem necessidade. Né? Muitas vezes a administradora desconhece. O especialista te induz ao erro, né? Exatamente. Né? Não são todas, claro, não quero generalizar. Sim. Mas algumas administradoras têm essa postura. Mas pode falar, isso fazendo agora uma crítica geral, administradora, síndico e corretores. A gente tem muitos síndicos que não entendem a importância. Tem muitas administradoras que indicam errado e tem muitos corretores. Você falou isso fora do ar, a gente não vai falar, nominar, mas a gente tem muitos corretores que você deve pegar um monte de propostas que não estão adequadas. Propostas é o de menos, de apólices mesmo muito erradas, não? Sim, tem muito disso no mercado e às vezes eu me sinto constrangido de ver que um colega trabalhou com coberturas tão fora daquilo que é previsto, né, daquilo que é o mínimo necessário. Então, é realmente preocupante saber que tem colegas trabalhando dessa forma no mercado e os síndicos aceitando esse tipo de situação, né, de diminuir custo, de diminuir cobertura. É um erro desse triângulo aqui, né? Porque o síndico... Eu colocaria mais um pontinho nesse triângulo, viraria um quadrado. Os moradores, os condôminos. Mas esses são os influenciadores, né? Que eles negativamente de querer o preço mais barato sempre. E que, como eu falei, às vezes R$500 representa por ano R$1 para cada apartamento. Mas se bate no peito e eu consegui um desconto de R$500. Não, você fez um erro de R$500. Sim, exatamente. Mas eu acho que quando você vai mudar a apólice, por exemplo, você pega uma apólice que não está bem, a primeira vez que você está no condomínio e você fala, olha, essa apólice não está adequada, vamos melhorar, vamos deixá-la adequada às nossas necessidades. Na primeira vez, todo mundo leva um susto. Sim. Aí na renovação fica mais fácil, porque todo mundo já está habituado e já conhece por que é que você está renovando naqueles termos. Sérgio, e qual é o papel do corretor quando acontece um sinistro? Fundamental. Essa hora é a hora que a gente demonstra o que a gente pode fazer pelo condomínio, porque a apólice de seguro, Ricardo, Glaucio, quando eu contrato um seguro, eu como segurado, eu tenho que pensar o quê? Eu tenho algo, nada tangível, eu tenho um papel, uma promessa de que se der algum problema, eu vou recorrer a esse papel e isso vai resolver o meu problema. Porque o seguro é um contrato de boa fé. Exatamente. Então, partindo dessa premissa de que eu contratei com a expectativa de que qualquer problema que eu tenha vai se resolver por aquele valor que eu paguei, então eu tenho que estar tranquilo em relação a isso. Aí o corretor, ele tem que saber o quê? Ele tem que saber comunicar o sinistro. Né? Acontece muito. Você vai falar assim, não, é um absurdo, isso não acontece. Acontece negativas de sinistro por danos elétricos quando foi comunicado uma queda de raio. E existe uma diferença gritante. A queda de raio deixa vestígio no condomínio. Né? E aí se você comunica uma queda de raio, e não há vestígio, o sinistro é negado, não teve queda de raio. E aí você fala assim, então vou ter que pagar lá para montadora lá do elevador, sei lá, R$200 mil para resolver todo o problema aqui, e você vai lá e faz um rateio, e eu já vi isso acontecer, isso não é loucura, isso é uma coisa normal, porque houve a negativa, e aí o corretor abriu o sinistro de maneira equivocada, porque ele recebeu a informação de maneira equivocada. Era isso que eu ia falar, o síndico muitas vezes já sai na frente, ao invés de falar primeiro com o corretor, começa a tomar providências, já chama alguém e já manda fazer, não pode fazer nada. Também não pode. Primeira providência, quando acontecer qualquer sinistro, é avisar o corretor, olha, aconteceu isto. Qual é o procedimento daqui para frente? Que documentos você precisa, que fotos, como é que eu vou instruir esse processo para você, né, abrir o sinistro junto à seguradora. É uma dica de ouro, né? Porque realmente
ações equivocadas, proativas, né? Mas é no desespero, ele quer resolver. E agora, como é que eu faço? Eu não posso deixar, por exemplo. Pode trazer prejuízos gigantescos. E aqui foi o exemplo que eu te falei no intervalo, que quebrou o vidro, estilhaçou o vidro lá da fachada. Né? Eu não posso simplesmente sair correndo, eu não posso deixar assim, já chamar uma pessoa. Não posso. Primeira coisa é chamar o corretor. Não, porque se você faz isso, primeiro, um prejuízo gigante, porque pode custar, sei lá, 100 mil reais para o condomínio, estou num exemplo, e aí o condomínio vai pagar. E aí o próximo síndico provavelmente vai acionar quem? Você. O síndico anterior. E aí o síndico provavelmente vai ter que pagar com o seu dinheiro, esses 100, 50, 200, vai ter que tirar do bolso, não importa vai ter que quanto. tirar do bolso. É muito, muito valiosa essa dica que você deu. Sérgio, para a gente finalizar aqui, que o tempo passa muito rápido, queria que você explicasse a questão do seguro de condomínio clube, né? Que as seguradoras acabam dividindo o risco. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Essa questão de divisão dos custos, né? Porque as companhias seguradoras, elas têm limites, né? Capacidades de assumir riscos, né? Então, se você tem um condomínio clube, a tendência é que você tenha mais de uma torre, você tenha 5, 10, 15, 20 torres, né? Agora, você precisa fazer o seguro dessas torres, né? E aí você vai precisar da expertise do corretor para entender, olha, o mercado tem capacidade, por exemplo, de 500 milhões de reais. Né? E o risco, se eu for analisar torre por torre, eu tenho um risco muito maior, 800, 900 milhões de reais. Eu preciso fazer o seguro para tudo aquilo? Não necessariamente. Eu posso fazer um seguro maior que vai me atender e a chance de ocorrer, aí vamos para a probabilidade, né, de pegar fogo em todas as 20 torres simultaneamente para dar PT nas... É praticamente zero, eu não vou dizer zero, porque nada é zero. Nada é zero. Por isso que a gente tem a fórmula do seguro para poder operar. Então, quando você tem esses riscos maiores, as seguradoras têm capacidades. Quando ela vai levar para o mercado, ela vai ter a opção do co-seguro, que seria a seguradora, mais uma outra seguradora assumindo o mesmo risco. E tem o resseguro, que é o maior, que é o mais comum. Então, a seguradora tem um limite de 200 milhões e ela precisa fazer um risco de 500. Então, ela contrata um seguro, que é o resseguro, é o seguro da seguradora. Né? Isso comumente falando, né? Se a gente for tecnicamente falando, tem outros nomes. Mas ela faz o seguro do seguro. Né? E aí ela tem a capacidade para atender esses 500 milhões. Então, precisa fazer das 20 torres, Ricardo? Você vai fazer um seguro que vá atender aquele risco, mas às vezes eu não tenho capacidade no mercado para isso. E aí tem o co-seguro, o resseguro, e aí a companhia e o corretor é que vai colocar isso no mercado. E um erro do corretor, como eu falei aqui fora do ar, pode deixar o condomínio descoberto por um período, né? Porque a seguradora, ela vai dando, o processo é feito pelo corretor, né? E vai andando. E aí chega ali no ok, a seguradora fala, não aceito esse seguro porque não está de maneira adequada. E aí pode ficar descoberto, por exemplo. Então esse é um processo que é interessante. Não quer dizer que o andamento pelo corretor vai ter o ok da seguradora, né? Acho que isso é uma dica importante. Não, também. sem dúvida mesmo, porque a seguradora ela tem um processo de análise de até 15 dias. Então, assim, o ideal para o síndico não deixa para a última hora para resolver a questão do seguro. Porque pode ter uma negativa de aceitação, você pode ter uma vistoria no condomínio e o condomínio não está em condições que a companhia entenda que são mínimas aceitáveis. E aí ela pega e devolve a proposta. Por exemplo, renovação do AVCB. O AVCB é um tema bastante polêmico, bastante né? polêmico, É bastante polêmico. Eu tenho dois motivos. O AVCB é uma coisa que sempre me perguntam. O AVCB é um documento que é preciso, né? Necessário, é obrigatório, porém, não é no Brasil todo. E as condições gerais de seguros são condições gerais iguais nacionalmente, é um produto nacional. Então, a seguradora tem 15 dias para analisar uma proposta e entrar com aceitação. Eu parto de uma linha de que a seguradora ela tem que, nesses 15 dias, você tem AVCB do seu condomínio, Ricardo? Tenho. Então me entrega porque eu preciso. Se ela não te pedir isso e ela emitir a pólice, o risco está aceito. Sim. Então, já concordou. Então eu falo para os síndicos, não se desesperem, não entrem em pânico, porque não tenho AVCB, me falaram que eu não vou ter cobertura. Não, se a seguradora não pediu isso, ela tem 15 dias para analisar a proposta e um processo de aceitação. Ela pode recusar o seguro, mas não recusar a cobertura por conta disso.
Então, Ricardo, essa é a minha opinião particular, tá? Eu penso dessa forma, algumas pessoas ligadas ao direito também pensam dessa forma, existem alguns julgados também dessa forma, então a gente entende que não é motivo para uma negativa de sinistro. Isso vai depender muito do tamanho do sinistro, a ocorrência, o que houve, enfim, mas a partir do momento que a seguradora teve 15 dias para analisar a proposta e realizar a sua emissão, pedir documentos, fazer vistoria, emitiu a apólice, o risco tem que estar aceito. Então, acho que não é nada bom para o mercado haver uma negativa nesse sentido. E existe muita confusão por parte... Confusão não, né? Muita preocupação dos síndicos com relação a isso. Faço seguro, não vou ter cobertura porque eu estou em processo de AVCB. Sim. E aí não saiu, eu não tenho que começar, não tem documento, ninguém acha. Então... a matéria não é pacífica, mas você bem falou. Se a seguradora não solicitou o AVCB e aceitou a proposta mesmo assim, emitiu a apólice, não tem por que ela se negar, mas a matéria não é pacífica. Vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e já volto para os agradecimentos. A advertência hoje vai para você, síndico, e para você, conselheiro e morador, que pensam no seguro na questão de custo. O custo, ele tem que ser pensado como melhor custo-benefício, não como redução de custo. Porque você reduzir R$500 pode significar 500 mil de cobertura, por exemplo. E o seguro, ele tem que ser pensado sempre com pessimismo, com coisas, o que pior pode acontecer no meu condomínio. Se acontecer isso de pior, quanto que eu vou ter de cobertura? Então essa tem que ser a linha de raciocínio. Às vezes economizar R$500, R$1.000 no ano não significa nada para o condomínio, ainda mais dividido pelas unidades condominiais, que podem representar 2, 3, um real que seja, mas significa muito lá na frente, caso aconteça alguma coisa para a questão de cobertura para o condomínio e pela responsabilidade que você, síndico, tem. Gláucia, muito obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você voltar. Obrigada a você, Ricardo, obrigada, Sérgio. É sempre muito bom estar aqui com vocês e a gente poder trocar ideias e sempre aprimorar os nossos conhecimentos e conversar com as pessoas e mostrar os pontos importantes, os cuidados que devem ter. Enfim, é muito bom estar aqui. Obrigada. Muito rica a sua participação. Sérgio, muito obrigado. Esclareceu muita coisa para os nossos telespectadores. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Gláucia. Muito bom aqui estar assim com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite e tudo que a gente puder contribuir para poder ajudar nesse processo, né, de contratação de seguro, que não é nada simples, né, apesar de trabalhar de maneira simplista, né, e o síndico tem muita coisa para resolver, né, tem que entender de seguro, psicólogo, portaria, direito, né, manutenção, AVCB, lei, tem que saber de tudo um pouco, né, então eu acho que quanto menos ele tiver que não tem que se envolver, mas quanto mais confiança ele tenha na pessoa representante de seguros, ele consegue usar o tempo dele em coisas que tomam bastante aí o dia a dia. Então a gente está para poder ajudar mesmo. Obrigado, Sérgio, e as portas estão abertas sempre para você. Obrigado. E você que está em casa, até semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.